Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio abordaremos os princípios que delimitam e auxiliam a interpretação das normas do processo civil, especialmente os informativos. Inicialmente, uma observação. A composição da norma jurídica, assim como a sua transformação em etapas ao longo da história do direito, é objeto da disciplina de teoria do direito, ou seja, o conteúdo adiante exposto pressupõe esse prévio conhecimento. Com esse apontamento, vamos ao conteúdo programado. No campo dos princípios informativos do processo civil, para que possamos adentrar no assunto das suas normas fundamentais, podemos elencar os 1. Princípio do devido processo legal. 2. Princípio da verdade real. 3. Princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Princípio da oralidade. 5. Princípio da economia processual. 6. Princípio da duração razoável do processo. E 7. Princípio da eventualidade ou da preclusão. Vamos analisá-los de forma respectiva. Sobre o princípio do devido processo legal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 35, estabelece que, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, fecha aspas. E ainda, em seu artigo 5º, inciso 54, que, abre aspas, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, fecha aspas. O devido processo legal é uma garantia humana recepcionada pela Constituição Federal em forma de norma fundamental, aplicada como balizadora da relação processual. Enfatizando o aspecto civil dessa normativa, ela se propõe a assegurar que nenhuma pessoa sofra com uma decisão arbitrária, isso é, seja refém de uma expropriação ou imposição de uma realidade por conta de uma postura tirânica. Para que uma pessoa seja obrigada ou não a fazer algo, deve existir de maneira prévia o desenvolvimento de processo judicial, composto por diversas fases e etapas, imperando o contraditório, e apenas com a sua conclusão, excetuado os casos pontuais como os de tutela provisória, por exemplo, em decisão judicial, transitada em julgado, formada a coisa julgada, é que ela será compelida a fazer algo ou será restrita de algum bem. Entre todos os princípios que falaremos neste episódio, julgo este o de maior atenção. Afinal, carecendo, desaparecerão os demais. Algumas pessoas costumam usar o termo processo justo para se referir ao devido processo legal. Embora tenha utilizado essa expressão em alguns momentos, durante a minha primeira fase de estudos, atualmente e particularmente, respeito quem opta esse caminho, entendo a inspiração no modelo italiano do giusto processo, mas para evitar desentendimentos, especialmente com a possível argumentação de uma incidência moral ou ética, prefiro chamá-lo por devido processo legal. Esse princípio não significa meramente a observância à lei processual, mas contempla a incidência de inúmeros outros, inclusive muitos de natureza constitucional, como o juiz natural, acesso à justiça,
ampla defesa, contraditório efetivo, duração razoável do processo, fundamentação exauriente das decisões, etc. Em um Estado democrático de direito, é o devido processo legal que elimina a possibilidade da barbárie entre os particulares. De igual forma, a insurgência do Estado enquanto um agente tirano. Se alguém deve ou não fazer algo, não dispondo a lei, na existência de uma situação litigiosa, apenas poderá ser determinado após o desenvolvimento das várias etapas do processo judicial, respeitando-se, acima de tudo, as normas constitucionais, especialmente as fundamentais. Sobre o princípio da verdade real. Inicialmente, parece até redundante falar em verdade real, isso é, como se poderia a verdade não ser real. Todavia, a explicação desse princípio auxilia a compreender o jogo de linguagem utilizado. A ideia desse princípio consiste em creditar ao juiz o ônus de encontrar entre aquilo que disse o autor e aquilo que disse o réu o mais próximo da verdade dos fatos que for possível. É utópico acreditar que se alcançará, ou melhor, atingirá uma autêntica verdade dos fatos que ensejaram o processo judicial. A doutrina e a jurisprudência não insistirão no contrário. Portanto, deve-se adotar caminhos que viabilizem lograr o mais próximo dessa. Aí o porquê é permitido ao juiz a requisição de provas de maneira oficiosa. Levando em consideração um processo que seja naturalmente contencioso em sua relação, a sentença prolatada sempre trará um resultado positivo e negativo para uma das partes, de modo que a decisão deve ser revestida a partir de árduo desenvolvimento probatório, refutando-se superficialidades, excetuados os casos em que há uma presunção de veracidade. O princípio do duplo grau de jurisdição consiste na ideia de revisão da decisão judicial. Explico. Não se trata de uma revisão tão somente pela desconformidade de uma das partes, mas de evitar que uma decisão que contém algum vício surta efeitos. O duplo grau de jurisdição está assentado na ideia da recorribilidade. Embora os juízes possuam acentuada capacidade jurídica e profissionalismo, as decisões são tomadas por um ser humano, de modo que não é possível assegurar que será livre de erros. Esse princípio está organizado na divisão para a revisão da decisão em instâncias, de modo que a decisão recorrida seja revista por outro tribunal ou outros juízes, em alguns casos de colegiado. Por exemplo, seguindo a lógica de um processo judicial proposto em uma das varas cíveis da comarca de Florianópolis, prolatada a sentença, interposto o recurso, sua apreciação ocorrerá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em acórdão, o qual poderá ser revisto em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Sobre o princípio da oralidade. Trata-se de uma herança do direito grego que vem perdendo espaço no processo civil brasileiro com o passar das codificações. Em síntese, a proposta da oralidade projeta a realização de alguns dos atos do processo judicial de forma verbal, especialmente em audiências, como na de conciliação ou de mediação, em que há a busca pela solução consensual do mérito. Na de saneamento, a fim de elucidar com maior precisão os contornos do objeto litigioso, ou na de instrução e julgamento com a identidade física do juiz e a concentração de atos do processo.
Um exemplo de procedimento especial que opera de maneira inversa, isso é, prestigia a oralidade durante todas as suas etapas, é o dos juizados especiais, Lei 9.099 de 1995. Avançando. Existe também o princípio da economia processual, o qual pode ser trabalhado em duas perspectivas. Primeira, a ideia de que o processo não deve ser oneroso, do qual decorre, por exemplo, a ampliação de hipóteses de concessão de benefício de gratuidade jurídica, integrais ou parciais. Segundo, na reunião ou dispensa de alguns atos do processo, como, por exemplo, prolatar uma decisão para vários requerimentos, estabelecendo caminhos que possam evitar a ocorrência de algum ato processual que seja dispensável. Dentro dessa segunda ideia está o desenvolvimento do polêmico princípio da duração razoável do processo, o que algumas pessoas preferem chamar por celeridade processual. Particularmente, eu prefiro a primeira linha de pensamento desse princípio e explico. Aos que defendem a ideia de que o processo deve ser célere, isso é, o mais rápido possível, pergunto: a que custo? A ideia do que é rápido para o demorado é relativa. Vamos estabelecer um contraponto para facilitar a compreensão do questionamento. A Itália foi condenada, mais de uma vez, pela lentidão na tramitação de seus processos. O último caso que eu tenho ciência foi o ocorrido em 2012, em um processo criminal que levou 10 anos para ser julgado. A condenação da Itália pela Corte Europeia de Direitos Humanos, na verdade, se deu em um processo acessório, no qual o acusado processou o Estado italiano pela demora no julgamento do processo principal, levando o processo acessório 5 anos para ser julgado. Em contrapartida, pegue-se o exemplo hipotético de um processo que foi ajuizado em março e sentenciado em junho do mesmo ano. Todavia, descumpriu etapas fundamentais ligadas ao devido processo legal, careceu nas fundamentações das decisões e, ao fim, a sentença foi extra petita, concedeu pedido diverso daquele deduzido na petição inicial. Aí o questionamento: a celeridade a que custo? Salvo engano, foi o professor José Carlos Barbosa Moreira, em uma conferência, que sustentou que, abre aspas, o processo deve durar o tempo que precisar, fecha aspas. A lógica da argumentação é que particularidades do processo devem ser observadas com cautela. É uma característica da nossa geração querer a resolução das coisas sem elas terem começado. Celeridade não significa qualidade. O que não pode ocorrer, porém, são situações como o caso italiano anteriormente relatado, de modo que o processo deve durar o tempo que for necessário para o exaurimento cognitivo e a tutela jurisdicional possa ser prestada da maneira mais precisa possível. Sobre lentidões, agora em tempos de processo eletrônico, as circunstâncias ainda não estão bem delimitadas. Até o fim dos processos físicos foi elaborado um estudo onde se constatou que a parcela significativa do tempo do processo estava naquilo que se chama por prazos de prateleira, ou seja, período em que um processo ficava parado em uma prateleira esperando alguma movimentação. É um tema sensível e que deve ser trabalhado a partir dessa sensibilidade. Vale reforçar: celeridade não significa qualidade. Cuidado, defasagens no tempo de tramitação do processo devem ser corrigidas a partir do aprimoramento das próprias técnicas do processo, e não
com os seus cerceamentos. E, para encerrar, sobre o princípio da eventualidade ou da preclusão. O processo judicial é formado por uma cadeia de atos que se seguem, de modo que o anterior prepara o sucessor, ou seja, a ocorrência de um ato deve ser condizente com a sua própria etapa do processo, não comportando a revisão da fase anterior na sua sucessora, salvo em hipóteses envolvendo alguma nulidade. Este é o motivo do estabelecimento do sistema de prazos processuais. A atividade deve ser realizada no seu tempo. Do contrário, ocorrerá a preclusão, a perda da faculdade de praticá-la. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Fur Traders Descending the Missouri, de George Caleb Behan. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Aguardo vocês nos próximos episódios. Até mais. Tchau.